Seres imortais, pessoas que nunca morrem, são verdadeiros Highlander, né? o guerreiro imortal. Quer saber sobre isso e muito mais? Então já sabe, fica aqui que o poderoso vai começar. Muito bem-vindos ao canal Poderoso Ofô. Eu sou Lotegisum de Logun Edé e hoje eu vou falar sobre seres imortais, seres que são imortais e que existem de verdade. Então, para entender, você precisa acompanhar esse vídeo até o final. Antes de mais nada, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja lembrado sempre que houver um vídeo novo no canal e também compartilhe com os irmãos, com as irmãs, para que eles conheçam e ajude a fortalecer o canal. E é claro, não esqueça de deixar aquele like que eu amo demais. Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho, deixou o like e compartilhou com os irmãos, já chamou eles para assistir esse vídeo também, vamos dar continuidade. Há quem defenda que o contrário de morte, né, o contrário da palavra morte, não seja vida, e sim nascimento. Né? Então, existem tradições que defendem esse tipo de situação. O contrário de morte não é vida, e sim nascimento. Em todos os momentos nós temos nascimento e morte. Né? Por exemplo, as células do nosso corpo, elas morrem a cada X dias, né, para poder se renovar. Né? As células do estômago, né, para se ter uma ideia, as células do estômago elas morrem a cada 5 dias. Né? O esqueleto, nosso esqueleto, ele é renovado a cada 3 meses. Né? O fígado, nosso fígado também é regenerado, né, é renovado a cada 6 semanas aproximadamente. O DNA de nós seres humanos, né, o DNA de todos os seres vivos, não dos seres humanos, dos seres vivos, ele também se recicla a mais ou menos a cada 6 semanas e assim por diante. Né? Quase todo o corpo humano, quase todo ser vivo, ele é 98% renovado. Né? Então, se não fosse pelas mortes das células antigas, as novas também não surgiriam. Tá? Então, por que eu digo isso? Para que a gente entenda o conceito realmente de morte. Né? Na grande maioria das tradições, a morte não é o contrário de vida, e sim o contrário de nascimento. Tudo isso é amparado, tudo isso é baseado nessas informações em que eu acabei de dizer aqui para vocês. Né? Então, dito isso, nós precisamos também entender o conceito de reencarnação. O que é realmente reencarnação? Né? No dicionário, no nosso querido Aurélio, diz que reencarnação é entender que a alma, ou a memória, é imortal. Tá? É a única coisa que se desfaz, é o corpo, é a matéria, e que a alma ou a memória astral assume um novo corpo, uma nova matéria, em um outro estágio e outro momento. Então, continuando aqui nos exemplos que eu dei, né? As células do estômago, por exemplo, elas podem morrer, elas morrem, mas as novas que nascem, no lugar das que se foram, elas se lembram como, por exemplo, produzir o ácido estomacal. Tá? Na biologia, a morte celular ela tem um nome, a morte programada ela é chamada de apoptose. Então, a apoptose, dentro de biologia, é a morte celular programada. E quando as células do corpo humano, elas se esquecem de morrer,
elas se tornam células doentes. Inclusive é daí que vêm as células do câncer, né? As células que se esquecem de morrer, elas vão se multiplicando e multiplicando e elas são chamadas de células do câncer. O objetivo de dizer tudo isso é para que a gente entenda parte do conceito de morrer, nascer e reencarnar, para que nós possamos chegar finalmente ao que foi prometido no início desse vídeo, que é dizer que seres imortais existem. Seres imortais existem. Tá? Então, a vida em si, toda a vida, em todo instante, existe morte e existe vida. Existe nascimento, não vida, existe nascimento e morte, tá? Que são os opostos. E vida, propriamente dita, o que é vida? É o instante ou o período entre o nascimento e a morte, que são os dois grandes opostos, né? Nascimento e morte são os opostos, e esse período entre nascimento e morte é considerado vida. Por isso que morte não é o contrário de vida. A morte é o fim de um ciclo, né? É o término de um ciclo que, para nós, cultuadores de orixá, na realidade, a morte é muito mais do que o fim de um ciclo, né? Ela significa o início de um novo ciclo, um nascimento em um novo plano. Tá? Então a morte, que para muitos é considerado o fim de tudo, para nós, né, dentro da grande maioria das tradições, eu gosto sempre de frisar e deixar bem claro que essa é a maneira que eu entendo, essa é a maneira que a minha tradição entende, e que se aí na sua tradição existe uma nova maneira de pensar, uma outra maneira de pensar, não significa que está errado, significa apenas que existem formas diferentes e que aí existe essa diferença. Tá? Mas dentro das grandes maiorias, né, dentro das grandes tradições, a morte é sim o reinício em um novo ciclo. Tá? A morte simboliza o final desse ciclo terreno e o nascimento em um novo plano. E é aí que se entra, é aí que nós podemos dizer, chegar finalmente ao conceito de imortalidade. Então, para entender a imortalidade, precisamos entender qual é o conceito de imortal. Então, ser imortal é estar em condição de vida sem atingir a morte, né? Estar nesse período de vida sem atingir a morte, ainda que essa condição de vida seja em um novo plano. Né? Então, lembrando, recapitulando aqui bem rápido, o que é vida? Vida é o instante que nós passamos entre o nascimento e a morte. A vida é o instante, esse período que existe entre o início e o fim. Né? Se morrer significa terminar um ciclo, e para nós cultuadores de orixá, significa iniciar um novo ciclo em outro local, quer dizer que existe nascimento em um outro local. E imortalidade é a condição de vida sem atingir a morte. Ou seja, seres imortais são os nossos ancestrais que são cultuados e ainda lembrados. Porque eles nasceram em um novo plano, estão em condição de vida neste novo plano e não vão atingir, né, a morte. Tá? Então, tudo isso, todos esses conceitos serviram para que nós chegássemos então, finalmente, né, à explicação de imortalidade. Então, ser imortal é estar em condição de vida sem atingir o final, sem atingir a morte, ainda que essa condição de vida seja em um novo plano. Mas, para que não fique muito confuso, nós precisamos entender o conceito, né, que é o conceito de morte espiritual, que a morte espiritual também existe. Tá? E o conceito de morte espiritual é a morte da memória. Então, um espírito morre quando ele é esquecido, quando ninguém mais consegue lembrar, quando ninguém mais se lembra, né, deste espírito. Tá? E ele para então de ser alimentado com as lembranças e as memórias das pessoas.
Dentro do candomblé, aqui, todos nós, né, cultuadores de orixá, que cultuam realmente até o final, né, que seguem fielmente e dedicam a sua vida aos orixás, né, enquanto a sua existência no Aie, enquanto a sua existência na Terra, quando se desprendem do mundo material, ou quando atingem o final dessa vida terrena, né, nessa vida no Aie, quando morrem para o plano físico, eles nascem, né, em um outro plano. Essa é a proposta. Tá? E é um plano espiritual, uma outra dimensão. Né? E assumem então, se tem nascimento, tem vida, e se tem vida, assumem essa vida neste outro plano, né? Uma vida espiritual. Aos que ficam aqui no Aie, né, que na carne, ainda presos, né, ao mundo material, se é que por assim dizer, né, aos que ficam cabe realizar a mais bonita de todas as cerimônias realizadas dentro do culto aos orixás. Né? Para mim é a mais linda de todas as cerimônias, que é a cerimônia do Axexê. Né? E o Axexê, ele é visto, por algumas pessoas, obviamente, ele é visto como uma despedida. Né? Vamos nos despedir da pessoa que está partindo, da pessoa que está indo embora, da pessoa que morreu. Mas, dentro do que eu acredito, dentro da minha tradição, e mais uma vez, deixar bem claro aqui que eu não sou o dono da verdade. Não existe verdade absoluta. Tá? Se aí existe uma outra maneira de pensar, não significa que está errado, significa apenas que é diferente. Mas, dentro do que eu acredito, dentro da minha tradição, o Axexê é uma cerimônia de recepção desta nova pessoa que realizou a passagem do mundo material para o outro plano, para o mundo espiritual. E o Axexê nada mais é do que a recepção desta memória, deste espírito, da maneira que você queira chamar, né? É a recepção dessa pessoa neste outro plano, tá? Onde nós que estamos aqui no plano terreno, no plano carnal, né, pedimos para que os ancestrais, para que os nossos queridos ancestrais recebam com muita honra, com muita pompa, enfim, né, recebam ali mais um membro da comunidade e que este membro, obviamente, faça uma boa passagem, né, e que ele tenha a promessa, ali no Axexê, é dado a promessa de que ele será cultuado e será sempre lembrado, nunca será esquecido pela comunidade, pela sociedade, pela Igibé, pelo Ilê, pelo Axé, que está ali realizando aquele Axexê. Então, se aquela memória, se aquele espírito, né, se aquela pessoa, seja lá como você queira chamar, que passou deste mundo, passou do mundo material para o plano espiritual, e dentro do Axexê recebeu a promessa de que as pessoas que ainda estão aqui, e os seus descendentes, e os descendentes de seus descendentes, e assim por diante, né, vão prestar homenagens e cultos a esta pessoa, e que ela nunca será, né, esquecida, que ela sempre será lembrada pela comunidade, pelo Ilê, pelo Igibé. Esta pessoa, este espírito, né, esta lembrança, torna-se imortal. A grande realidade é essa, porque o conceito de imortalidade, como eu disse lá em cima, é o conceito de morte, né? O conceito de morte espiritual é quando o espírito ou a pessoa mesmo é esquecida. Tá? Existem inúmeras pessoas, um número incontável de pessoas, um número incontável de memórias e lembranças que já passaram para o outro mundo, para o outro plano, e ainda continuam vivas dentro dos nossos corações, dentro das nossas cabeças. Né? Eu tenho certeza que você aí assistindo esse vídeo se lembra, né? E se não tem uma pessoa de relação direta, tem uma pessoa de segunda ou terceira relação que já passou e que ainda está viva aí no seu coração, ainda está viva na sua mente. Né?
Então a imortalidade, a promessa de imortalidade dentro do culto aos orixás, dentro do candomblé, é justamente essa. Nós acreditamos nisso e que as pessoas passam, todos nós vamos passar deste plano para um outro e seremos cultuados e lembrados durante toda a existência, através dos cultos aos ancestrais, através dos cultos a Egungun, enfim. Existem inúmeros cultos a serem falados quando se diz respeito aos espíritos dos nossos antepassados, a todos os nossos antepassados. Então, seres imortais existem e dentro do candomblé, no culto aos orixás, inquices e vuduns, todos os cultuadores de orixás realizam estas cerimônias e tem aí na sua Igbé, no seu axé, no seu ilê, seres imortais. E óbvio que se você gostou desse tema, se você tem aí alguém que já partiu, mas permanece vivo no seu coração, permanece vivo na sua mente, deixa aqui nos comentários a palavra imortal. Tá? Não esquece de deixar aquele like que eu amo demais, que aí a gente entende que esse assunto é relevante e traz muito mais desses assuntos, acaba se aprofundando mais neste tipo de assunto. Um forte abraço, um grande beijo e até mais!